Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente foi convidado aqui para vir no Alphaville pelo Robson Queiroz e ele tem uma proposta muito interessante de reforma de casas. É isso aí, né? Na verdade eu vou mostrar para vocês ali um pouquinho do que a gente fez, um pouco da transformação. E o que eu faço? Eu pego uma oportunidade de mercado que pouca gente enxerga. Eu pego imóveis degradados, então com valor muito baixo, atualizo eles, que eu chamo de retrofit, e vendo a valor de mercado próximo ali de um valor do imóvel novo. Então pessoal, essa é uma oportunidade muito legal de negócio. O Robson tem esse Instagram onde ele ensina como que ele faz isso. É uma oportunidade que você não pode perder. Aqui, bom, então, a gente está no Alpha 4, né? A gente está no Alphaville 4, essa casa aqui tem quase um pouco mais de 30 anos de idade, né? Agora já mudou bastante a fachada dela. Era uma casa com aquele telhado colonial, telhado aparente, né? Tinha todo outro formato, vocês vão ver aí. E a proposta, como eu falei, é deixar ela atual, né? Deixar com cara de um imóvel moderno. Então a gente repaginou completamente, tanto a parte interna quanto a parte externa. Essa casa aqui tinha uma particularidade, essa casa ela tinha duas suítes na parte de cima, e o cara conseguiu a proeza de deixar um dos banheiros sem ventilação, né? Sem janela. Aí. Então era algo muito ruim. A gente fez uma reengenharia aqui, então a gente conseguiu adicionar mais uma suíte na parte de cima, e a gente colocou também uma suíte na parte de baixo, que é um coringa, que pode ser um quarto, né, um escritório ali, ou um quarto que geralmente a gente usa para idoso, né? O pessoal, uma visita, ele vem ficar na parte de baixo. E aí vocês vão conhecer lá. Mas eu vou mostrar para vocês essa transformação aí de cima e embaixo. E uma dúvida, quando você pega um imóvel como esse, que como você comentou, né, tem 30 anos e tal, você também faz um estudo da demanda, poxa, o pessoal está querendo imóvel mais desse tipo, eu tenho que fazer tem que fazer a reforma pensando em tirar quarto, ou aumentar quarto, ou sei lá, o pessoal hoje em dia fala de cozinha americana, né? Sim. Tem que fazer a cozinha americana. E é isso que vocês levam em consideração na hora de fazer a reforma, ou tem outros fatores ali que você olha também? Não, também, né? O que eu tento sempre falar pro pessoal lá do escritório é deixar o gosto pessoal, né? Não é aquilo que eu quero ou que você quer, é aquilo que o mercado quer. Sim. Então, se hoje está vendendo um conceito mais aberto, a gente vai partir para o conceito aberto. Aqui é um caso clássico, vou mostrar para vocês depois ali. Eu tive que fazer um reforço estrutural dentro dessa casa para tirar um monte de parede para ela ficar ampla, né? Então, a gente vai sempre conforme o mercado manda. E também conforme a região, né? Por exemplo, aqui na região, uma casa como essa aqui, ela é bem aceita com um telhado embutido. Se você for, por exemplo, para Campos do Jordão, na região sul do país, o telhado aparente ele fala mais alto. Então, a gente tem que ir de acordo com a região também. Cara, muito legal. Muito legal. Então, vamos lá. Vamos lá? Então, como eu estava falando, a primeira transformação era a entrada da casa. Aqui era um telhado aparente, e esse telhado ele cobria a garagem, mas ele não tinha nenhum uso do outro lado. O que a gente fez? A gente removeu, criou uma laje, e essa laje serviu de base para criar um terraço para um dormitório. Então, esse dormitório ganhou bastante amplitude e iluminação também, porque a gente tirou uma janela comum e colocou uma porta, que a gente chama de porta-balcão. Cara, impressionante a reforma aqui, então. Eu lembro que você mostrou lá no Malma, né? O antes e o depois. Sim. Realmente, quando vem aqui, bem diferente mesmo. Muito legal. E aí, então, aqui é um quarto, cara, né? Aqui é um quarto. Vamos entrar lá para ver. Vamos. Então, agora é o interior da casa, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente tem dificuldade no retrofit é a gente tem algumas limitações arquitetônicas, né? Aqui, por exemplo, é o pé direito. Se você vê, nessa parte aqui a gente tem um pé direito que não é tão alto. Sim. Então são coisas que a gente tem que aprender a conviver e tentar adaptar o máximo possível. Sim. Né? Mas aí a gente também tem outras soluções de engenharia que a gente pode usar. Aqui, por exemplo, onde você está, nessa região e aqui atrás, era cheio de paredes e cheio de pilares, né? Elementos estruturais que, na teoria, a gente não podia tirar. Então o que você está vendo aqui em cima, na verdade, ele está escondendo uma estrutura metálica. Então eu fiz um reforço estrutural, desde a fundação deste pilar, e uma parte metálica para que a gente conseguisse esse conceito aberto. Você vê que a gente consegue aumentar a circulação, a integração das áreas, onde o rapaz está gravando ali é a sala de TV, aqui é uma sala de jantar, e aí a gente tem essa parte da ilha, né? Então você vê que tudo se conversa por conta desse reforço estrutural. Então é um investimento que a gente fez relativamente alto, mas para fazer aquilo que eu te falei, de trazer o imóvel para um conceito que atende o mercado nessa região. Cara, isso eu acho legal de frisar, né? Não é uma simples reforma, não é pintura de parede, pessoal. Aqui a gente está falando de uma reforma estrutural na casa. Ele teve que colocar metal em tudo quanto é lugar aí para que a casa comportasse esse novo formato, né?
Cara, impressionante. Mudança. E imagino que deva dar um trabalho danado. Dá bastante trabalho, né? Mas aí a gente tem técnicas, né? E o que eu falo para todo mundo é assim, cara, você tem que fazer o que você domina. Eu sou engenheiro civil, mas, por exemplo, eu não sou especialista em reforço estrutural. Então eu contrato uma pessoa. Assim como tem muito engenheiro metido a fazer projeto e não fica legal. Cara, tenha sempre um arquiteto na mão para te ajudar. A gente tem um escritório de arquitetura também, que faz os meus projetos, mas eu tenho um arquiteto lá que domina essa área. Então eu recomendo para todo mundo. O cara que quer fazer uma reforma, cara, procura um arquiteto. Se tiver que fazer reforço estrutural, procura um especialista e assim por diante. Incrível. Ali fora você fez alguma mudança na casa? Ali fiz uma mudança também drástica, né? Aqui é bem parecido com o que a gente viu lá fora. Aqui tinha um telhadinho que era praticamente um terracinho também, não servia para nada. Então também substituí esse telhado, criei uma laje aqui. Dessa laje também virou um terraço para um outro dormitório que eu criei aqui em cima. E aí vai virar a churrasqueira, ainda não está pronto, né? Mas aqui a gente tem uma parte de esquadria, né, de alumínio. E nesse fundo aqui atrás tinha uma edícula que ocupava quase que a totalidade da casa, né? Se você ver, ainda tem as marcas dela ali. Uhum. Então a gente tirou essa edícula, que não tinha uso nenhum antes. Você vê, como eu te falei, aquela questão do tempo, né? Há 30 anos atrás a gente usava bastante edícula, o pessoal gostava, né? Hoje não faz o menor sentido. Sim. Então essa edícula, além de ocupar toda a área, esse espaço, ela trazia sombra e impedia a ventilação da casa. Então a gente tirou, criou uma piscina com hidro, e olha só, tanto de luz que entra aqui, tanto de ventilação, e daqui a pouco isso aqui vai estar bem legal, com gramado, vai ter uma área integrada com a churrasqueira. Enfim, é uma casa, como eu te falei, de mais de 30 anos, que agora você olha, não tem quem diga que essa não é uma casa moderna. Não, realmente. Então, ó, o piso foi alterado também. Aqui é absolutamente tudo, né? Então a parte de revestimento de parede, de pisos, forro de gesso, todas essas esquadrias também, se você observar aqui, ó, aqui ainda não foi instalado, mas aqui são esquadrias de alumínio, super modernas, eram esquadrias de madeira que estavam bem defasadas. A parte das bancadas, ó, é um material que é um quartzo branco, ó, super moderno, valoriza bem o imóvel. Você vê uma ilha também que o pessoal usa bastante, gosta bastante. Aqui a gente vai colocar o fogão aqui no meio da ilha, né? E o que acontece? Aquela parte de integração, né? Então ali do outro lado a pessoa tem a possibilidade de colocar aquelas cadeiras, aqueles bancos. Então você está cozinhando para um convidado. E vai conversando, né? E vai conversando, né? Então não fica aquela coisa que antigamente, né? Tinha a mulher que ficava lá, coitada, isolada na cozinha e a rapaziada aqui conversando. Hoje não, hoje está todo mundo integrado aqui, junto com a sala de TV, enfim. Não, outra mudança interessante que eu fiz aqui também é essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tinha um lavabo e esse lavabo tinha esse formato aqui, ó, né? Entendi. Que é incômodo de usar, né? Sim. Então o que a gente fez? A gente deslocou um pouquinho, criou um outro lavabo aqui, então esse é o novo, será o novo lavabo ainda, né? E aqui virou um depósito de apoio justamente ali para a parte da cozinha, para a sala de jantar, né? E a gente vai ter um painel de madeira escondendo tudo isso aqui, tanto o depósito quanto o lavabo. Vai ter um painel de madeira que vai esconder, a gente chama isso de porta mimetizada, né? Aquela porta que esconde, e aí vai ficar um acabamento bem legal. Convido vocês aí para ver quando estiver pronto, daqui a alguns dias. Tá? A gente não rejeita nenhum convite, não. Excelente, muito legal. A parte lá de cima também você fez uma baita numa mudança. A parte de cima também. Você já tinha até adiantado algumas coisas, né? Sim. E você falou que teve um terracinho ali, né? Terracinho também. Nós vamos ver já lá também. Cara, que legal, cara. E aqui tem o coringa da casa que eu te falei, né? Como aqui temos a área de serviço, né? Hoje, pelo menos aqui na região de Alphaville, para casas desse tamanho, a gente não usa um quarto de empregada. Hoje as empregadas dificilmente ficam só, a não ser que sejam supermansões lá do Thiago Nigro, aí ele vai precisar. Então aqui o que a gente fez? A gente fez uma área de serviço, mas a gente fez também um banheiro, que é para a empregada poder usar, poder se trocar, mas não fez o quarto. Porque nessa região aqui, para esse tipo de padrão, não usa. Tá? Perfeito. E aqui é aquele coringa que eu te falei. É um quartinho que, na verdade, ele é uma suíte, né, completa. Ele tem banheiro, chuveiro, vaso sanitário, mas ele serve como escritório. Tanto que a gente fez uma janela aqui, uma esquadria voltada para a rua. Que é justamente para a pessoa estar trabalhando aqui e estar enxergando o movimento ali, não fica aquela coisa isolada, né? E hoje em dia, uma casa desse padrão tem que ter um escritório. Tem que ter um escritório.
Tem que ter o escritório. Se a pessoa não usar, fica aquilo como eu te falei, fica um quartinho coringa para receber uma visita, um idoso que não pode subir escada, ele pode usar. Tanto que se você perceber, a gente deixa toda a infra de ar-condicionado, é uma suíte completa, mas no nosso layout, que eu vou mostrar para vocês depois, do nosso 3D, ele está desenhado como um escritório. Perfeito. Essa área aqui é bem interessante, né? Porque é uma área que vai trazer bastante iluminação para a escada, né? Então a gente tenta mesclar um pouco dessa iluminação com um pouco de privacidade. Tem casas que o pessoal faz de cima e embaixo, faz maior, mas acaba tendo um pouco de visibilidade da rua. Sim. Né? Então a gente tem que chegar no meio termo aí, mas você vê que ó, hoje não tem nenhuma luz acesa aqui, tá um ambiente bem claro. Né? Não, tá ótimo. Sem e problema aí nenhum pra subir na escada. a arquitetura também ela tem que aproveitar ao máximo, né? Por exemplo, aqui era um cantinho que estava meio perdido, a gente recuou ele e fez um roupeiro. Então a pessoa vai ter oportunidade aqui de guardar lençol, alguma coisa um pouco maior que não necessariamente fica dentro do quarto. Não, isso Então cada cantinho que tem aqui a gente aproveitou. Muito legal, muito legal. Tudo bem claro, isso é o mais importante. Ó, essa aqui era uma suíte existente já, na verdade a gente só adaptou ela em algumas coisas. Primeiro, o banheiro que é aqui, ele estava para cá e essa era a suíte que eu falei que o banheiro não tinha ventilação. Né? Então a gente criou um banheiro novo, rearranjou aqui, também mudou todo tipo de acabamento, então ela tem forro de gesso, tem as bancadas novas aqui, a gente trocou tudo, né? Absolutamente tudo, ó, pedra nobre. E aí, obviamente, né, a gente criou a parte de iluminação e de ventilação aqui que não existia. E algumas coisas que o pessoal já pede, né? A gente já deixa o nicho pronto aqui, são algumas coisinhas que vai valorizando o imóvel. Forro de gesso também não existia, a gente colocou forro, então a gente consegue trabalhar bastante com a iluminação, direcionar a iluminação. Então, enfim, é uma casa, garanto assim, quem chega de fora, quem está chegando hoje não consegue afirmar para mim que é um imóvel usado, né? É um imóvel novo com um RG antigo, né? Vamos falar assim. Não, você definiu muito bem, assim, não tem como você imaginar que isso aqui tinha 30 anos, não, cara. Não tem como. Tá tudo zeradinho mesmo. Olha outra coisa interessante, ainda tem um pouquinho das marcas aqui, ó, se você observar, tá? Esse quarto, ele tinha uma parede aqui e aqui tinha uma jardineira, né, que causava infiltração, era uma coisa horrorosa e tinha uma janela minúscula, né? Então a gente eliminou essa jardineira e com aquelas lajes que a gente fez lá embaixo da garagem, a gente conseguiu criar esse terraço. Então você vê que é um terraço bem amplo. Ó, o cara consegue colocar uma mesa, cadeira, uma espreguiçadeira, consegue fazer o que quiser aqui. Então uma área bem grande que ele ganhou aqui no imóvel que estava perdida. E já tem quanto tempo de obra aqui? Olha, essa obra aqui, ela começou em março do ano passado. Então tem aí, vai fazer uns 10 meses aí de obra, 9, 10 meses. Perfeito. Bora. Ó, aqui vocês vão ver uma transformação bem legal. Essa suíte aqui é uma suíte que não existia, uma suíte nova. O que acontece? Essa casa aqui, eu esqueci de falar lá embaixo, ela tinha uma parte que era um pé direito duplo, mas era uma parte, praticamente um corredor, que não servia nem para iluminar lá embaixo e nem tinha função aqui em cima, era uma área perdida. Então o que a gente fez? A gente concretou aqui, estendeu a laje e aí criou uma baita suíte. Né? Se você comparar com uma suíte de um apartamento, você vai ver que é incomparável. Né? É uma suíte bem ampla, tem aí quase 5 metros de largura. Uma suíte super confortável, banheiro completo. Vou mostrar aqui para vocês. E aqui é a suíte principal. Essa suíte principal aqui também tem algumas mudanças. Ela também era um pouco menor, a gente conseguiu ampliar. E ela tem alguns diferenciais, né? Essa como sendo uma suíte maior, ou a suíte master que a gente fala. Então a gente já colocou aqui uma bancada de cuba dupla, assim como 2 chuveiros, né? O pessoal gosta bastante. Então você vê que é um banheiro um pouco maior, ele tem maior amplitude, e aí tem esses diferenciais aqui. Tem um hallzinho de entrada, tem um closet aqui, closet bem razoável, para não dizer grande aí, tem aqui uns 5 metros talvez de comprimento. Aí quem vai falar se é grande ou não é a mulher, né? É a mulher, aqui a gente faz, a gente não apita muito. Né? Inclusive a gente já deixa até os pontos aqui para a mulherada fazer a área de
de maquiagem, uma areazinha que a gente pensou numa mesa para deixar uma área mais para o autocuidado da mulher. Bem pensado. E aqui é a parte onde vai a cama, né? Mas também é uma parte bem ampla. Como eu te falei, toda essa parte de infraestrutura a gente repensou, então, de cabeamento, iluminação, ar-condicionado, direcionamento do forro, de iluminação no forro, cortineiro. A gente já deixa o ponto de automação para as esquadrias, então se o cara quiser automatizar aqui, colocar elétrico, ele já está preparado, então é uma mudança completa. Além disso, tem a parte do terraço aqui também que eu te falei, né? Que também não existia, que está em cima da churrasqueira lá, Sim. Que era um telhadinho, uma cobertura. Aqui também era uma janela pequenininha, então você olha só, como eu te falei, né? Tá sem iluminação nenhuma, artificial, só luz natural. E como tá bem clarinho aqui, tá bem dá pra tomar um café da manhã aqui, dá pra fazer muita coisa aqui. Pô. Pode tomar um café e tem a vista da piscina, né? Ali. Se quiser observar aqui, ó, a gente consegue ver. Não só da piscina, né? Mas como do condomínio, tem a parte do verde ali do fundo do condomínio. Então a gente conseguiu ampliar bastante esse imóvel aqui, achar espaço perdido e fazer com que ele ficasse bem legal. Mas um bom projeto de arquitetura muda tudo, né? Impressionante. Robson, até agora a gente só falou da parte legal, da casa que está muito bonita, das reformas que vocês pensaram e estão fazendo aí, mas tem uma parte dolorosa que é importante a gente falar, porque a pessoa pode estar assistindo ao vídeo e falar, cara, já sei, vou fazer uma reforma, vou fazer um retrofit. Explica pra gente como é que é aí, dor de cabeça, grana que está envolvida, explica pra gente, dá um panorama aí pro pessoal não achar também que é a coisa mais simples do mundo, né? Não, legal. Realmente, não é a coisa mais simples do mundo, né? Por isso que a gente tem que procurar profissionais, como eu já te falei. Mas assim, uma coisa que eu sempre alerto as pessoas é que a gente está falando de Alphaville, é uma região nobre de São Paulo, mas cabe para tickets menores também, e é proporcional. Então, essa estratégia dá para ser usada em valores menores, assim como valores maiores também. Né? Falando de grana, essa casa aqui, eu comprei ela por R$1.150.000, tá? Mas só para você entender o poder do retrofit, do valor que isso aqui tem. Um imóvel, um lote nesse condomínio, um terreno nesse condomínio, está por volta de R$1,5 milhão a R$1.800.000. Então eu comprei a casa mais barato do que fosse comprar um terreno. Né? Incrível isso. E aí, é muito incrível. E o que acontece? Eu não tive custo aqui com terraplanagem, não tive custo com fundações, com estrutura. Então tem uma série de coisas da casa que eu já aproveitei. Então isso minimiza o custo de construção ou o custo de reforma, né? Uhum. Para ter uma ideia, um imóvel aqui de médio alto, né, que é isso aqui, ele vai custar entre 5, 5,5, R$5.500 um metro quadrado. Num retrofit eu consigo fazer ele com perto de 3. Então, além de eu comprar o imóvel mais barato que o terreno, eu consigo fazer a reforma mais barato que fosse uma construção nova, né? Então, traduzindo aqui, eu tenho um imóvel que eu paguei R$1.150.000, vou gastar aqui mais ou menos entre 950 e 980 mil reais para reformar. Então nós estamos falando aí perto de um ticket de 2 milhões e pouquinho, 2 milhões e 100, para eu vender esse imóvel perto de 4 milhões de reais. Impressionante. Pois é. Resultado. E melhor ainda, é o que muita gente tem preconceito de financiamento, né? Se você fizer um financiamento na compra do imóvel, você vai ter um ROI muito maior, né? Mesmo que você pague um pouquinho de juros ali, você vai multiplicar o seu capital mais vezes. E aí você já me ajudou porque eu vendo financiamento, pessoal, tá ouvindo aí, ó. O homem que tá fazendo essa reforma toda tá falando de financiamento para vocês e vocês aí com medo. Agora, uma coisa que é importante também. E se aparecer uma coisa, um BO que não estava dentro do escopo? Sei lá, você veio aqui, deu uma olhada no imóvel, pô, legal, vou comprar esse imóvel, e aí você descobre que tem uma coisinha ali que é muito... que o buraco é mais embaixo, né? Tem alguma coisa pior ali. Acontece, tem outro caso para mostrar para vocês ali, que é uma outra casa que eu estou fazendo, né? Que a gente comprou uma casa e quando a gente foi fazer toda essa parte de ampliação embaixo, a gente percebeu que era uma alvenaria estrutural, então vai precisar de um baita reforço estrutural, né? Então, cai naquela caixinha que eu te falei, de você procurar um profissional. Eu, por exemplo, quando eu vou num imóvel como esse aqui, eu bato o olho, eu sei tanto da capacidade que tem construtiva quanto dos pontos negativos. E você tem uma margem para trabalhar. Acabei de falar para você que a gente tem um custo ali de R$3 mil de reforma contra 5, 5,5 de uma casa nova. Então você ainda tem muita margem para trabalhar. Mas não deixa de fazer. Foi no imóvel, gostou? Chama o arquiteto, chama o engenheiro.
cara, vamos lá, paga tua diária, faz a visita para mim, dá uma análise prévia. A gente batendo o olho, a gente vai conseguir identificar grandes problemas, aqueles que são ocultos e não vão causar muita dor no teu bolso. Então, dá pra gente controlar isso aí e mitigar esse risco. E para efeito assim de um histórico, essa aqui já é qual o número de casa que você já está fazendo esse retrofit? Cara, assim, eu faço não só retrofit, mas também de construção. Vou colocar num pacote só, essa é a 19ª. 19ª já fazendo, né? Exato. E agora você está dando um passo que é a incorporação mesmo, construir do zero. Imobiliária, exatamente. Inclusive, por coincidência, a gente assinou ontem o primeiro contrato de incorporação, vamos lançar o primeiro prédio já. Que legal. Esse ano ainda, se der certo não dará, ainda no primeiro semestre de 2025 a gente vai lançar o nosso primeiro empreendimento. Cara, que bacana. Eu estou com perspectiva de fazer 100 milhões de VGV esse ano. Cara, 100 milhões de VGV. Incrível o número, incrível, incrível. E assim, a gente, na verdade eu conheci, só para contextualizar, eu conheci o Robson num evento organizado pelo Henrique Malma. Recomendo que vocês sigam o Henrique Malma. E a gente também meio que se conheceu por causa do Romualdo. Recomendo também que vocês sigam o Romualdo. É meu mentor, inclusive. Exato, cara. O Romualdo, a gente até tinha conversado contigo, eu conhecia, assim, o cara tinha 2.500 seguidores. Hoje em dia ele tá com 300 mil seguidores. Então, outro patamar já de... Sim. Mas o que eu acho legal, né? Quando a gente participa desses eventos, pessoal, todo começo é mais difícil, né? Óbvio que você precisa ter histórico para você apresentar, você precisa isso, precisa daquilo, mas beleza. Qual que é a vantagem de você fazer uma mentoria, alguma coisa nesse sentido? A pessoa te mostra o caminho das pedras. E aí, quando a gente participa dos eventos, a gente vê gente que foi revolucionada ali, né? Transformada, melhor dizendo. E partiu de um VGV aí de 1 milhão, 2 milhões, e já está falando de 20, 30, até 100, 200, enfim, tem de todo tamanho ali, né? Então, muito legal que esse cenário todo esteja acontecendo aqui no Brasil, né? Finalmente. Pois é, né? Eu acho que assim, eu tenho um ponto positivo e um negativo para falar dessa parte de mentoria, né? Eu acho que para quem está começando vale super a pena. Não importa a tua área, vai buscar alguém que já fez, você vai cortar caminho. É Exato. Simples assim, você vai pagar para cortar caminho, em vez de você levar 10 anos e tomar um monte de porrada, você vai trazer ele para 1, 2 anos e você vai conseguir, né, ter um processo mais curto. Por outro lado, eu acho que o brasileiro precisa questionar mais o que está sendo vendido para ele. Eu sempre falo isso, inclusive na minha palestrinha lá. Cara, tá aqui, o Robson tá aqui, ele existe, tá aqui a minha casa, um dos retrofits que eu fiz, tem outros para você ver. Então, se você vai fazer uma mentoria comigo, com o Malman, seja lá com quem for, questione se essa pessoa realmente já fez. Hoje está cheio de guru de internet, né? Empreendedor de palco. Eu, por exemplo, conheço pessoas que nunca assentaram um tijolo e estão dando mentoria de incorporação imobiliária. Então, isso é muito difícil. Então, você que está fazendo a mentoria, é válido sim, mas questione, procure o histórico, levante a mão lá no meio da palestra. Mas o que você já fez? Posso ir lá visitar? Mostra para mim. Eu estou aqui. Se quiser, tá de porta aberta, pode vir visitar. Eu acho que é isso, é um conselho que eu dou para quem está começando aí. Excelente, com esse conselho eu acho que a gente pode encerrar o vídeo, agradecer ao Robson pela paciência. Obrigado, aqui, me segue lá no Instagram, hein? Robson Queiroz Oficial. Inclusive vai estar na descrição do vídeo o Instagram dele, pode seguir pessoal, por favor. Dou dica para todo mundo lá, quem quiser me chama no direct, eu mesmo respondo, não tem tempo ruim, beleza? Show de bola, perfeito. Obrigado.